Olá, meninos e meninas, professora Ana Flávia. Estamos de volta com as nossas videoaulas, dando continuidade aos nossos assuntos, aos nossos conteúdos. Hoje, abordando a questão de Karl Marx e o materialismo histórico, vamos observar quais os seus principais pontos de vista, suas ideias e como elas foram colocadas em prática e como a sociedade viu esses pensamentos no seu dia a dia. Estão preparados para mais uma aula? Então, boa aula a todos e vamos começar. Então, dentro dos principais pontos colocados por Karl Marx durante seu processo de entendimento que a sociedade deveria ter direitos adquiridos, direitos colocados igualmente para todos, a sua ideia de alienação está relacionada com o quê? Com a industrialização, a propriedade privada e o assalariamento, que separavam o trabalhador dos meios de produção, onde se tornavam propriedade privada do capitalismo. Porque dentro da Revolução Industrial, dentro do nosso sistema capitalista, do processo capitalista, dentro da nossa história, a gente já pôde perceber em decorrer de aulas que a classe operária, a classe trabalhadora, ela era tratada de uma forma que a gente pode relacionar com o processo escravista. Mesmo que eles recebessem um salário, mas o trabalho não era de forma digna. Por que não era? Porque eles não tinham direito à alimentação, não tinham direito a descanso, o trabalho era exaustivo, não existia plano de saúde, muitos iam trabalhar doentes, se não fosse trabalhar, poderiam ser demitidos. Então, tinham essas questões que não era colocado em primeiro lugar o lado humano. Segundo ponto que a gente tem como análise. Separava também o trabalhador do fruto do seu trabalho e também da propriedade do capitalismo. Por que separava? Porque nem sempre aquele trabalhador, aquele que produzia aquele objeto ou aquele que produzia aquela ferramenta, aquele produto, ele não tinha acesso. Muitas vezes ele não tinha acesso por quê? Porque o seu salário era de baixo nível, ou seja, salários muito baixos, a sua qualidade de vida não era qualidade de vida boa, e eles tinham que sempre priorizar o bem-estar da família. E o que era esse bem-estar da classe pobre? Era a alimentação. Então, para eles, o necessário que sempre estava em primeiro lugar era o sustento, era a alimentação dos filhos. E aí esses produtos não se tornavam acessíveis para eles. Por quê? Pela questão financeira, pelo salário que eles recebiam, eles não tinham condições de usufruir desses benefícios. Terceiro ponto. Essa é a base da alienação econômica do homem sobre o capital. Quando a gente fala de alienação, é o interesse, aquilo que ele deslumbra, aquilo que ele quer ter para si, que muitas vezes não é dele. E quem muitas vezes tinha essa alienação não era a classe pobre, e sim a classe rica. Por quê? Queria sempre ter mais, aquela ganância de sempre ter mais, e sempre se beneficiando em cima do pobre. E aí, quando a gente fala de classes sociais, na visão de Karl Marx, o que é que a gente tem aqui que ele coloca na nossa sociedade? Desde a época dos seus pensamentos, que são estudados, que são mencionados, que são relacionados até o nosso dia a dia, ou seja, até os dias atuais. E aí vocês vão perceber que muita coisa não mudou, que as classes sociais em vários setores, e aí dependendo do país também que elas vivem, são ainda do mesmo regimento, seguem as mesmas linhas. Então, nós temos o primeiro ponto. As desigualdades eram provocadas pelas relações de produção do sistema capitalista, proprietário e não proprietário. O que era essa desigualdade provocada por essa relação? Sistema capitalista, sistema econômico, voltado principalmente países hoje que a gente tem de países desenvolvidos, mas que naquele tempo prevalecia os países da Europa e prevalecia os Estados Unidos, mas principalmente na Europa prevalecia quem? Lembrando de Revolução Industrial, de processo da industrialização. Inglaterra, na primeira fase da Revolução Industrial. Segunda fase da Revolução Industrial, entre outros países europeus, junto com os Estados Unidos. E a terceira fase, anos depois, na época mais tardia, especificamente a partir da década de 90, entra a terceira fase revolucional industrial
com os países subdesenvolvidos, mas que sempre a mão de obra da classe operária é a baixa, os salários não são dignos e que os direitos também não são adquiridos. Segundo ponto, as relações entre os homens se caracterizam por relações de oposição, antagonismo, exploração, complementariedade e interdependência. Aí você pode estar se perguntando, professora, o que é essa fase de oposição? É você se opor, você não concordar com o que está acontecendo. E a fase de antagonismo, essa relação, o que significa? E aí, significa uma oposição de ideias, aqueles que não concordavam com as práticas que eram colocadas, eram grupos sociais que faziam parte desses movimentos, grupos de rivalidade, onde eles mostravam que o seu desejo era liberal, o desejo socialista. Então, aqui entra nesse antagonismo, entra grupos relacionados com o sistema socialista, que colocavam como discussão o sistema capitalista. A exploração, que era a mão de obra utilizada. E aí nós temos aqui 2 pontos, burguesia versus proletariado. Burguesia, a parte rica, proletariado, trabalhadores, a parte pobre. E aí nós temos o 3º ponto. A história do homem é a história da luta de classes. Por quê? Porque dentro da nossa história, dentro do surgimento da história de evolução, de globalização, de avanços tecnológicos, quem sempre esteve no pesado, no trabalho, na exploração, na praticidade, ou seja, desenvolvendo dentro das indústrias, foi o proletariado. Então, essa luta de classe envolveu associação, sindicatos, movimentos grevistas, que eles lutavam por direitos, eles lutavam por melhorias. O que é que vocês vão fazer neste momento? Dando continuidade ao que a gente já vem observando no decorrer das nossas aulas, vocês vão colocar pausa na nossa aula e anotar esse slide. As classes sociais e todas as informações que estão sendo apresentadas para vocês. E após vocês terem feito a anotação do slide anterior, vamos dar continuidade. Na visão de Karl Marx sobre o capitalismo, o que ele apresenta? Segundo Karl Marx, a Revolução Industrial acelerou o processo de alienação do trabalhador nos meios dos produtos do seu trabalho. Ele aqui coloca que os trabalhadores começam a almejar, com o passar do tempo, o que eles produzem. Eles começam a ter interesse também em adquirir aquilo que eles estão produzindo. Porque até então, qual era o seu único objetivo? Levar o sustento para dentro de casa. Mas aí, com o passar do tempo, eles começam a perceber que com a evolução do capitalismo, o aprimoramento, o aperfeiçoamento das máquinas, o desenvolvimento econômico, eles começam a ver que tudo ao seu redor está crescendo, está desenvolvendo, eles começam a ter esse interesse. Querem também crescer, querem também ter para si o que eles produzem. Segundo ponto. Com o capitalismo, o trabalhador é expropriado dos meios de produção e do produto. Aí a gente chega na questão do salário nesse ponto, quando tem o expropriamento, ou seja, o desejo dele ter e de ele não conseguir ter, o desejo de usufruir e não conseguir. Com relação ao salário, contrato entre capitalistas e operário. Compra de força de trabalho está relacionado com o salário. O que isso quer dizer? Você trabalha, você está oferecendo a sua mão de obra para mim e eu estou comprando ela e em troca disso eu lhe dou um salário. Mas que muitas vezes, como a gente já viu, os salários eles não eram dignos das profissões e do esforço que os operários faziam, que os operários colocavam em prática. Segundo ponto, o salário deve garantir a reprodução das condições de subsistência do trabalhador e de sua família. Olha aí sobre o que eu já mencionei para vocês. Quando fala de condições de subsistência, é exatamente para o seu sustento. Inicialmente, o desejo dos operários, dos trabalhadores, dos homens, era levar o sustento para casa, ou seja, o alimento,
para não ver seus filhos passando fome, não ver seus filhos chorando. Com o passar do tempo, essas condições de subsistência foram criando novas necessidades, ou seja, necessidade de ter um lar mais apropriado, propício para a sua família, de ter a roupa mais adequada. Então foram surgindo novas necessidades, onde eles perceberam que dessas necessidades eles deveriam lutar por condições salariais, aumento salarial. E desse aumento salarial, nós temos a questão trabalho, valor e lucro. Olha o que a gente tem na tela. Trabalho está relacionado com a mercadoria. Trabalho produz mercadoria. Valor da mercadoria está relacionado com o tempo de trabalho gasto na sua produção. E o capitalista está relacionado com obter lucro. Lembrando que esses 4 pontos estão com base na visão do pensamento do filósofo de Karl Marx, na visão dele. Mais uma vez, neste momento, você vai colocar pausa e anotar essas informações. Trabalho, valor e lucro na visão de Karl Marx durante o sistema capitalista e revolução industrial na Europa. Aí você anota os 4 pontos. E aí, diante dessa questão de classes sociais, lutas operárias, salário, materialismo, lucro, capitalismo, a gente chega na questão do material histórico, ou seja, materialismo histórico, que está relacionado a quê? Karl Marx desenvolve um método de análise, ou seja, o que ele compreendeu. Tudo que ele observou, ele chegou a essa definição, que o mundo girava em torno do materialismo histórico. Parte do princípio de que a estrutura de uma sociedade reflete a forma como os homens organizam a produção social de bens. Que produção social de bens é essa? Parte pobre, parte rica, ou seja, a classe social sendo dividida em partes econômicas. O rico e o pobre. O rico que tem a empresa e que ele oferece o salário pela sua mão de obra. O pobre, aquele que tem a mão de obra, oferece a sua força e produz esse material, gerando lucro para o rico, o dono da empresa. Então, temos aí o processo do materialismo, material histórico. Mais uma vez, nesse momento, bota a pausa na aula e copia essa informação. E aí, diante desse materialismo, nós temos 2 fatores básicos que Karl Marx conseguiu desenvolver: as forças produtivas e as relações de produção. O que foram essas forças produtivas? Constituem nas condições materiais de toda a produção, como objeto, instrumento e o homem. No caso, as máquinas e o homem. Cada forma de organização das forças produtivas corresponde a uma determinada forma em relação ao produto, ou seja, em relação ao processo de desenvolvimento daquele produto, da matéria-prima até o seu derivado. Já as relações de produção são as formas pelas quais os homens se organizam para executar essa atividade. Por exemplo, cooperativas, escravistas, capitalistas. Cooperativista é quando se tem a junção do povo e tudo que eles produzem, vendem, e o lucro, ou seja, o que eles têm em questão econômica, o retorno, o dinheiro que eles recebem pelaquela venda, eles distribuem igualmente para todos. O escravista é a questão da mão de obra explorada, que você não recebe nada por ela. E o capitalista, o movimento assalariado. Você trabalha, muitas vezes uma carga horária exaustiva, mas você é compensado na visão dos donos das empresas, dos donos das indústrias, você é compensado por essa força de trabalho, você é compensado por um salário, que muitas vezes não é um salário digno. Então, nesse momento, o que é que vocês vão fazer? Mais uma vez, calma, meu povo, não precisa entrar em desespero. Vocês vão colocar pausa, mas deixa eu dizer o que vocês vão anotar. Vocês vão anotar as forças produtivas e a sua definição, até homem, onde está em parêntese, e as relações de produção, vocês vão anotar até atividade produtiva e vão citar exemplos.
Quais são esses exemplos? Cooperativas, escravismo e capitalismo. Mais uma vez, as forças produtivas, vocês vão anotar até homem, e as forças e as relações de produção, vocês vão anotar tudo. A definição e os exemplos: cooperativista, escravista e capitalista. E concluindo a nossa aula, chegamos ao nosso último slide, onde a gente tem a visão de Karl Marx. O estudo do modo de produção é fundamental para compreender como se organiza e funciona uma sociedade, as diferenças das classes sociais, como elas são divididas dentro do desenvolvimento de um trabalho. As relações de produção são consideradas as mais importantes relações sociais, porque, vocês anotaram anteriormente, porque as relações de produção é onde principalmente a classe operária, se une para reivindicar e lutar por seus direitos. E o terceiro ponto, analisando a história, Karl Marx identificou modos de produção específicos, onde esses modos de produção estão relacionados por setores, tipos de fábricas, tipos de setores, tipos de objetos, ou seja, eles começam a ser separatistas, produzir aquele único produto naquele mesmo espaço. Esse ponto aqui não precisa vocês anotarem. Lembrando a vocês que no decorrer da nossa aula fizeram algumas anotações, mas na sua agenda online nós temos atividade proposta. Prestem atenção que tem lá informando para vocês. E no Class vai estar as questões propostas da nossa aula, para fecharmos esse assunto sobre Karl Marx e o materialismo histórico, a anotação e a atividade, ou seja, questões que vão estar propostas lá no Class para vocês. Fiquem atentos sempre às suas informações, tanto na agenda online como propriamente no Class. E aí, qualquer dúvida que vocês tiverem, podem perguntar. A gente vai ficando por aqui. Até a nossa próxima aula. Tchau!